As coisas vão se repetir até que você aprenda a lição. Por que eu estou dizendo isso? Eu vejo muita gente, às vezes, falando assim: ah, eu atraio muitas amizades invejosas. E aí, ela não percebe que ela está sempre atraindo ou pessoas ou situações, né? Às vezes pode ser situações também. Tem gente que fala assim: nossa, eu sempre atraio determinada coisa na minha vida. E isso acontece para que você aprenda alguma lição. A partir do momento que você aprendeu, aquilo para de fazer sentido. Vou dar um exemplo aqui. Eu já falei aqui em um outro vídeo o quanto eu tenho dificuldade de ficar parada, o quanto eu tenho dificuldade em descansar. Eu sempre acho que eu devo ter que fazer alguma coisa. Então, mesmo nas férias, mesmo no final de semana, eu penso que eu tenho que estar produzindo alguma coisa. E daí, se eu não estou produzindo, eu tenho a sensação de que o tempo está passando e que eu não estou conseguindo ser útil, né, de alguma forma. Beleza. E aí, uma coisa que acontece sempre por conta disso é o aceitar trabalho demais. Né? E lógico, ganhando por isso, mas ainda assim, né, eu trabalhar demais implica em eu não correr atrás de coisas que são importantes para a minha vida, de coisas que preenchem o meu coração e que às vezes não gera dinheiro, mas que tem importância para a vida, porque a vida não é só você ganhar dinheiro, é óbvio. Ganhar dinheiro é ótimo, é excelente, mas não pode ser o único motivo, né? Você tem que ter tempo também, até mesmo para poder usufruir desse dinheiro depois. E aí aconteceu uma situação recentemente que eu lembrei o quanto isso tem se repetido na minha vida ao longo dos anos. Teve uma época que eu trabalhava em duas escolas e trabalhava na academia ainda. Então eu trabalhava nessas escolas, eu chegava em casa, lembrando que eu morava em outra cidade, né? Eu viajava, trabalhava nessas duas escolas, voltava para minha cidade e eu ia para a academia ainda trabalhar. Gente, eu amo a academia, eu amo a escola. Era duas coisas que eu amava muito. No entanto, eu estava assim, ó, trabalhando demais, né? Ocupando demais o meu tempo e eu não tinha tempo para correr atrás de outras coisas ou mesmo ter tempo para minha família, né? Passar tempo com a minha família. Bom, beleza. Então eu ia, né? Eu levantava às 5:30 da manhã e eu voltava para casa às 10 da noite. Essa situação, ela durou um certo tempo ali, como eu disse, eu gostava muito das duas coisas. Mas chegou um momento em que eu tive que escolher, eu tive que dar prioridade para algumas coisas e eu acabei largando a academia. Mas aí você pensa, bom, agora tá tudo ótimo, né? Você teve tempo para suas coisas. Mas acontece que passou um pouco de tempo, eu logo aceitei mais aulas nas escolas onde eu trabalho. Né? Então eu fiquei com aquela carga horária assim, ó, corrida, e eu pensava, gente, mas eu tô na mesma correria de antes, né? Eu não tô tendo tempo da mesma forma. Eu larguei a academia para ter tempo e eu peguei mais aulas. Passava o tempo, eu decidia que eu não ia pegar aquele tanto de aulas, eu ia pegar minha carga horária normal. E o que que acontecia? Eu acabava pegando mais aulas, né? E recentemente surgiu uma proposta muito boa, inclusive, de trabalho, e eu falei assim, gente, eu vou repetir a mesma coisa, né? No começo desse ano eu já deixei um pouco de aula porque estava difícil, eu estava ocupada demais, eu estava sem tempo, eu estava sem tempo para o canal, eu estava sem tempo para escrita, eu estava sem tempo para nada, para minha família. E eu falei, eu vou de novo encarar a mesma coisa que eu tô renunciando. Eu tô tentando renunciar a isso há muito tempo, né, de trabalhar demais, e eu vou pegar de novo. Tipo, eu não aprendi com os meus erros. Então é aquilo que eu falo, se você não aprende com as situações, elas vão se repetir. E às vezes não são erros, como eu disse, é trabalhar demais, não é algo errado. Mas eu preciso de tempo. E aí vira e mexe, eu acabo caindo na mesma cilada, a mesma coisa, repetindo algo que eu já deveria ter aprendido. Isso acontece em várias outras áreas da vida também. Eu estou dando o meu exemplo aqui, mas é como eu falei, tem o exemplo das pessoas que atraem, por exemplo, amizades invejosas. Já conversei com uma pessoa, inclusive, e ela sempre falava, nossa, é incrível como eu atraio pessoas invejosas, ou como eu começo uma amizade, depois a pessoa acaba pisando na bola.
E por que isso acontece? Porque ela tem que aprender a lidar com alguma coisa ali, ela tem que aprender a lidar com essas pessoas, ela tem que aprender a lidar com as situações e as coisas sempre vão se repetir até que você aprenda. É interessante para nós refletirmos sempre que alguma coisa acontece na nossa vida, sempre que uma coisa estiver se repetindo, reflita a respeito. O que que você tem que aprender com aquilo? Como você pode mudar? Tem pessoas que vão relatar assim, ó, todas as vezes que eu ganho um dinheiro a mais, eu acabo fazendo dívidas ou eu acabo perdendo esse dinheiro com facilidade. E aí é aquilo. Como você pode aprender com isso? O que está levando a isso? Né? É bom a gente refletir sobre a nossa vida. E eu não tenho as respostas prontas aqui, porque cada pessoa vai identificar na própria vida alguma coisa. Né? Como eu falei aqui para vocês, eu tenho esse grande problema de achar que eu preciso fazer sempre mais. Então as coisas elas vão se repetindo e a cada vez, né, que eu surge uma grande oportunidade de eu pegar mais aula, de eu trabalhar com academia, de eu pegar mais um emprego e eu falo, gente, mas eu preciso descansar também, né? Eu preciso aprender a lidar com o meu tempo e entender que eu tenho 24 horas. E a gente tem que aprender com as situações. Então, sempre que algo estiver se repetindo na sua vida, não interessa em que área, é importante que você reflita a respeito. O que está levando aquilo a acontecer sempre? É importante a gente ter isso em mente. E aí eu achei interessante trazer esse assunto aqui para vocês, inclusive enriqueça esse nosso bate-papo aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais.